Esses últimos tempos, nessa era de SAF para o Cruzeiro, começando lá com a administração no Ronaldo, né? Desde janeiro de 2022, passou o Paulo Pesolano com 68 jogos e um aproveitamento de mais de 62%. Depois o Pepa com 25 jogos, um aproveitamento de 38,7%. O Zé Ricardo em 10 partidas, 36,7% de aproveitamento. Paulo Autuori, como interino, só 6 partidas, um aproveitamento de mais de 55%. Passou o Nicolás Larcamon com 14 jogos, um aproveitamento de quase 60%. Fernando Seabra em 35 partidas, 56,2%. E o Fernando Diniz, o último treinador, 18 jogos, um aproveitamento de pouco mais de 35%. E por isso o Cruzeiro agora tem novo treinador. A Nath está chegando com a gente para contar como foi a apresentação, essa chegada do Leonardo Jardim por lá. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda, amiga. Um beijo para você. Beijo, Glau. Obrigada. Boa tarde, fã de esporte. O Léo Jardim, ele chegou aqui em Belo Horizonte no sábado, falou muito rápido com a gente da imprensa ali no aeroporto e hoje ele foi apresentado oficialmente. Ele seria apresentado agora à tarde. O Cruzeiro adiantou essa apresentação para o horário de almoço. Ele que vai ficar até 2026, na verdade ele tem contrato até 2026, a gente não sabe até quando ele fica, porque o histórico recente do Cruzeiro, os últimos técnicos não cumpriram o contrato completo, né? Mas a expectativa é que ele fique. Ele falou sobre treinar o Cruzeiro, deixou muito claro que ele não aceitou a proposta pelos valores financeiros, mas pelo projeto que foi apresentado, como a gente pode ouvir agora. Pronto, aceitei, como ele disse, não é uma questão financeira, é uma questão de opção de vida, vir ao Brasil, porque acho que o Brasil é um país do futebol e sem dúvidas, eu tenho algum conhecimento do mundo, é o país com mais talento do mundo. Às vezes esse talento perde-se, não é? Mas é o país com mais talento do mundo. Desde quando começamos a falar, já passou 12 dias talvez. Eu tive a preocupação de fazer um estudo do clube em relação ao seu efetivo, mas há uma coisa importante, eu falei sempre com o Presidente e com o Alexandre, quero tomar decisões depois de trabalhar um pouco com eles, porque uma coisa é ver vídeos e outra coisa é sentir no campo a qualidade e o perfil de cada jogador. Saí do jogo triste pelo resultado, mas principalmente triste porque aqueles 64 mil estavam lá a torcer e foi espetacular vê-los a apoiar a equipa, ir ao estádio e foi por isso que uma das minhas palavras hoje para os jogadores era temos que entregar mais porque aquelas pessoas que foram lá merecem. Pois é, ele falou sobre o clássico, ele teve presente, foi o primeiro jogo do Cruzeiro que ele viu presencialmente e ele destacou que foram 2 jogos diferentes, um antes e um depois da expulsão do Gabigol. Ele também falou sobre trabalhar com o Matheus Pereira, com quem ele já trabalhou no Al Hilal, e o Matheus Pereira que deu uma declaração bem forte ao final do jogo, falou sobre as críticas que ele recebe, sobre a diferença entre críticas ao trabalho e à vida pessoal dele, ele que já contou publicamente sofrer de depressão há muito tempo, já falou sobre os problemas pessoais que enfrenta e falou que ele pretendia sim deixar o Cruzeiro, mas que ele só sai do Cruzeiro para a Europa, que mesmo havendo proposta do Palmeiras, ele não pretende deixar a equipe celeste para treinar, para jogar em time nenhum no Brasil, Glaucio. Boa, Nath. Obrigada pelas informações. A Nath, já além da apresentação do Leonardo Jardim, também comentando essa história aqui, foi muito assunto ontem, depois do jogo também do Matheus Pereira. A gente vai até repercutir aqui também. Mas antes, o treinador, a gente no trechinho que viu aí essa fala do novo treinador do Cruzeiro, eu acho que mostra muito que a gente tem discutido do que é o mercado brasileiro hoje, do quão atrativo é o mercado brasileiro, não só financeiramente, mas como uma opção de carreira mesmo. E óbvio que também ele tem visto o que é o trabalho dos seus conterrâneos aqui, do que tem sido o trabalho dos últimos portugueses que passaram pelo Brasil, enfim, tudo um atrativo muito grande. Mas é fato que ele chega também numa situação complicada, não só pela derrota no Clássico, mas tudo que ele ainda precisa ajustar nesse Cruzeiro. É verdade. Você tem um treinador... Acho legal destacar esse ponto que você mencionou, Glaucia, de um cara grande. É um treinador que não é uma aposta, um cara que já teve um trabalho de sucesso em Portugal, no Braga, depois no Mônaco, semifinalista de Champions, e que está longe do futebol europeu, muito ali
no Oriente Médio, onde se paga bons salários e agora esse prestígio do futebol brasileiro que acabou atraindo. Tem essa situação, até porque os últimos dias, as últimas semanas foram muito turbulentas, né, do Cruzeiro, desde a saída do Diniz, você tem agora a expulsão do Gabigol, as reclamações da torcida com o Cássio e ele respondendo via rede social. Então são muitas coisas acontecendo, além da questão do campo, de um time que está se conhecendo, que chega com muita badalação, mas que tem alguns desajustes no elenco. Acho interessante também quando ele fala, né, nas respostas que ele dá na entrevista coletiva, falando de se ajustar ao elenco e não vir com ideias fixas dele para aplicar no Cruzeiro. Acho isso importante até conhecer, até porque ele vai começar a conhecer agora os jogadores que estão no futebol brasileiro, quem são esses jogadores, e de um elenco que, por mais que tenha sido muito badalado e que tenha muita qualidade técnica, eu acho que ele ainda tem um desequilíbrio. Não sei se ainda ele vai pedir reforço, vai buscar algumas peças que possam faltar no elenco do Cruzeiro, mas é um trabalho que não é fácil. Mas eu acho que o Cruzeiro acerta ao contratar o Leonardo Jardim, é um treinador, para mim, com grande qualidade, com um currículo muito respeitável e acho que com condições de lidar com o tamanho do desafio que é esse Cruzeiro. Não só pela grandeza do clube, mas o momento de voltar a se afirmar em cenário nacional. Uma administração de vestiário também, né? Exato. Nesse pacote. Eu gosto bastante do nome. Assim, o auge dele foi no Mônaco em 2016, 2017, quando ele leva o Mônaco até uma semifinal, né, de Champions, eliminando o Manchester City, quando ele é campeão também, né, francês, e ele colocou o Kylian Mbappé na equipe do Mônaco e explodiu ali. Tinha Bernardo Silva, né, Falcão Garcia, vários jogadores de muita qualidade que acabaram explodindo, Fabinho, que depois jogou no Liverpool também na seleção brasileira. Era um Mônaco muito vertical. O Mônaco tinha um DNA ofensivo. Em outras oportunidades, ele também se mostrou adaptável quando não tinha tanta qualidade e tanto investimento no mesmo Mônaco, mas formou um sistema defensivo muito consistente, muito respeitado dentro da Europa. Então, quando ele fala numa coletiva que pretende se adaptar ao que ele tem no elenco, eu já acho positivo. É um cara um pouco mais flexível. Eu acho que o Cruzeiro, venho falando isso aqui tem tempo, precisa contratar mais. Já foi agressivo, mas precisa de contratações pontuais. Mais um zagueiro, para mim, é uma necessidade. Mais jogador de velocidade para esse time ser um time com mais energia para voltar, para marcar e para agredir o adversário, para criar, né, além da parte técnica que tem já apurada dentro do elenco. Agora, eu gosto do nome que ele representa, as ideias dele. Quero ver se a direção vai dar o respaldo necessário para ele. A gente viu ali o aproveitamento dos treinadores e quantos jogos cada um, né, acabaram tendo ali, né, com o Cruzeiro. Mas eu gosto do nome e acho que é um treinador com muito potencial. Há bastante tempo, né? Já era um nome muito comentado no Brasil e acho que agora com esse fluxo natural dos técnicos portugueses no país, ele acabou vindo de vez e, obviamente, muito bem remunerado. E talvez também essa fala dele que você pontua, Fê, já seja um entendimento do que ele vai ter para trabalhar, né? Ou não. Sim. Olha, é o que a gente contratou, afinal de contas, o Cruzeiro gastou bem nessa janela de início de ano, né? Então, para ele tentar se virar com o que tem em casa. O elenco não é ruim. Sim, mas o elenco é bom, já melhorou. Mas sim, eu acho que seria necessário alguns ajustes finos ali para esse time ir para um patamar que a torcida espera. A gente está falando de um Cruzeiro que é um gigante, e o torcedor está sedento, né, para voltar a conquistar taças grandes. Matheus Pereira falou ontem, depois dessa partida, desse clássico contra o Galo, a Nath até pontuou algo que repercutiu demais. A gente vai ouvir o Matheus falando e também o Leonardo Jardim já foi perguntado sobre ele na coletiva hoje, a gente ouve os dois. Eu sempre deixei muito claro, né, que no final do ano eu conversei com o Pedrinho, eu conversei com o Alexandre Matos, conversei com o meu empresário, falei que tinha desejo de sair. A gente vai ter um filho agora e eu queria muito criar meu filho na Europa. Infelizmente não aconteceu. Tive algumas propostas, uma mais concreta do Brasil, e eu não quis ir porque eu me sentia muito melhor aqui do que me mudar para algum lugar no Brasil. Então, assim, a minha intenção era de ir para a Europa, sim, sem dúvida, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu nunca cuspi no prato onde eu estou, eu nunca disse que não amava estar aqui, nunca tinha falado que eu detesto estar aqui, ou que eu estava com ciúmes ou com inveja de quem estava chegando e talvez poderia ter um salário maior do que o meu. Isso nunca foi algo do meu tipo. Eu sempre fui muito grato a Deus por tudo que eu tenho. Eu acho que algumas pessoas que são muito maldosas na internet que criam isso, sabe?
Eu fico muito feliz porque cada um tem aquilo que merece. Então, assim, eu fico feliz por cada um que chegou. São jogadores de excelente nível. Para mim, até melhor, vai agregar, vai me ajudar mais. Então, assim, só é um pouquinho chato quando distorcem as coisas e falam coisas que a gente não falou, entende? Mas, de fato, eu tive sim, queria ter saído. Não aconteceu, mas eu continuo feliz, estou aqui, vou seguir dedicando, trabalhando e buscando o melhor para o Cruzeiro. É um jogador que eu conheço, fui buscá-lo para o Al Hilal na Arábia Saudita. Ele esteve lá comigo um ano, foi onde ganhamos a Champions League Asiática e a Supertaça. É um jogador que tem qualidade, tem muita qualidade. E o que é que eu pretendo dele? Eu pretendo tirar o melhor que ele possa dar ao clube. Como todos os jogadores, a receita é sempre a mesma, é tirar dos nossos jogadores o seu melhor, de forma a rentabilizar o jogador e a equipa ter sucesso. Isso, para mim, é que é a grande receita que eu tenho com todos os jogadores. Para contribuir aqui para a nossa conversa, temos os números do Matheus Pereira. Vamos lá. Desde a estreia pelo Cruzeiro, foram 79 jogos, 71 como titular, 12 gols, 17 assistências, 219,4 minutos para participar de um gol. Achei uma entrevista bem honesta a do Matheus Pereira ali, falando dos planos não só de carreira, mas também de família, né? Que vai ter um filho, enfim, né? Do que eles pensariam aí como projeto para a família também. Mas acho que é fato que o Matheus Pereira deu uma caída de produção nesses últimos, já no final do ano passado, né? Do meio da temporada em diante, eu acho. Houve uma queda de produção, não sei se também muito motivada nessa troca, nessas mudanças pelas quais o Cruzeiro passou. E agora chega um treinador que conhece o trabalho dele. Isso para ele acho que pode ser muito importante dentro desse momento, dentro desse contexto. Acho que primeiro você só cobra quem você sabe que pode entregar. Então a torcida do Cruzeiro enxerga no Matheus Pereira um camisa 10 de primeira prateleira no futebol brasileiro. Ele mostrou isso na última temporada, até em um elenco mais limitado. Foi protagonista,